Olá, pronto para mais uma aula de português? És do 7º ou do 8º ano? É aqui que tens de estar. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampainho e vamos começar já com a nossa 15ª aula. Começamos, todavia, com a resolução do desafio que te lancei da última vez. Recordas-te do homem indiferente? Pois bem, aquilo que te pedia era que recontasses a história do homem indiferente em poucas palavras. Aqui está a minha sugestão de resposta. Esta é a história de um homem naturalmente indiferente aos outros e que, confrontado com um momento em que inesperada e involuntariamente ajuda alguém, percebe como essa é uma atitude gratificante. Significa isto uma atitude que o deixa satisfeito consigo próprio, que o torna mais feliz. Graças a esse momento, muda a sua forma de agir e tenta transmitir aos outros aquilo que aprendeu. É isso mesmo que ele faz. E se reparaste, eu não dei exemplo nenhum. Não referi o que é que nos mostrava que ele era indiferente, nem aquilo que nos mostrava, as suas atitudes que nos mostravam que ele se tinha alterado, que tinha mudado de comportamento. Porquê? Porque quero despertar a atenção de quem não viu o filme e pode ter vontade de o ver. E passamos à nossa aula de hoje. Continuamos a tentar responder às duas perguntas: quem sou eu, quem somos nós? E hoje o título da nossa aula é Sei que não vou por aí. Começamos com Sá de Miranda. Sá de Miranda, um poeta português do século XVI, sobre o qual vais ver agora um pequeno vídeo e tem atenção porque tens de responder a algumas perguntas no fim. Francisco Sá de Miranda nasceu em 1481 em Coimbra. Doutorou-se em Direito na Universidade de Lisboa e frequentou a corte até 1521. Em 1521, desejoso de entrar em contacto com as novas inovações artísticas, viajou para a Itália renascentista, onde permaneceu até 1526. Sá de Miranda conviveu com a visão humanista dos mais importantes artistas e escritores da época, como Petrarca, por exemplo. Fruto dessa viagem, trouxe para Portugal uma nova estética, introduzindo, entre outros, o soneto e os versos de 10 sílabas. Foi uma inovação considerável. Antes de Sá de Miranda, a poesia portuguesa fora quase sempre medieval no que respeita à forma. Os poetas usavam essencialmente o verso tradicional ibérico de 5 ou 7 sílabas. Após a sua viagem à Itália por volta de 1530, Sá de Miranda decide abandonar a vida da corte e ir viver para o Minho. Esta decisão constitui uma segunda grande mudança na sua vida. Este foi, aliás, o período mais fértil da sua vida literária. No entanto, o seu retiro não corresponde a um afastamento total do mundo e da sociedade. O poeta continuou a divulgar o seu pensamento através das suas cartas ao rei, criticando, por exemplo, o rumo do Reino de Portugal em relação às Índias, ao comércio das especiarias e às navegações. Sá de Miranda faleceu em Amares, no Minho, em 1558. Foi um dos maiores revolucionadores da literatura portuguesa. Trouxe a Portugal o Renascimento italiano. Cultivou e divulgou novas formas de poesia, sem, no entanto, deixar de usar a métrica tradicional. Então, trata-se, de facto, de um poeta notável, um homem notável com uma sorte incrível. No século XVI, viaja para a Itália, contacta com os maiores poetas italianos e depois traz a sua influência para Portugal, influenciando nomeadamente Camões. Vamos então responder ao nosso texto lacunar. Se tiveste atenção, é muito fácil. Francisco Sá de Miranda nasceu no século XV exatamente em Coimbra. Entretanto, como eu te dizia há pouco, viajou para Itália, onde conviveu com a visão, e aqui temos que encontrar um adjetivo, a visão humanista, aquela que põe o homem no centro do universo, que acredita nas capacidades do homem e as valoriza. Portanto, a visão humanista dos mais importantes artistas da época. Depois, regressa de volta a Portugal, compôs de acordo com os novos modelos, influenciados pela estética do país onde tinha estado antes, portanto, pela estética italiana. Sá de Miranda foi um poeta, só nos resta um adjetivo, atento, à sociedade e ao mundo em que vivia. Efetivamente, Sá de Miranda, ainda que se tenha afastado da corte, ainda que se tenha afastado de Lisboa, continuou atento e escrevia cartas ao rei, comentando e dando a sua opinião sobre a atualidade daquela época, a sua realidade.
Este poeta trouxe para Portugal novas formas poéticas, como o soneto e o verso decassilábico. Não obstante, ele continuou a escrever também conforme a medida tradicional. E é um poema exemplificativo dessa medida que vamos estudar hoje. Vamos começar por ver uma animação da responsabilidade do projeto À Barca, em parceria com o Teatro do Bolhão. É uma animação muito rica porque ajuda-nos a compreender melhor o poema que vais ler a seguir. Vais certamente gostar da animação. Acompanha. Comigo me desavinho. Comigo me desavinho se eu posto em todo o perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia antes que esta assim crescesse. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meio espero, ou que fim, de vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. Bem elucidativo, não é? Esta animação mostra-nos ali a imagem ao texto, que está muito bem dito, e permite-nos perceber melhor a situação em que se encontra este sujeito poético. É um sujeito poético em primeira pessoa. Já estás muito habituado a este tipo de exercício. Vamos identificar todas as marcas de primeira pessoa que temos no poema e começamos pelos pronomes pessoais. Temos comigo várias vezes, 3 vezes ao longo do poema, depois me e mim. E a seguir temos as formas verbais. Se reparares, o pronome pessoal sujeito, eu, nunca aparece. Surge subentendido nas formas verbais. Em desavim, que significa zangar-se, desavir-se é zangar-se. Depois, sou posto, posso viver, posso fugir, fugia e fugiria. O verbo poder, pudesse. A seguir, espero, sigo e trago. Então, de facto, este sujeito poético fala de si próprio e reflete sobre si próprio. Este poema consiste, portanto, numa reflexão sobre a sua pessoa, sobre aquilo que ele sente. E transmite-nos ideias essenciais, logo a partir dos 2 primeiros versos. Comigo me desavinho, sou posto em todo o perigo. Isto significa que o sujeito está a viver um conflito interior. Ele não se sente bem consigo próprio. E esse conflito provoca-lhe dor, sofrimento e uma sensação de impotência. Repara, o sofrimento vê-se no segundo verso da primeira estrofe e no primeiro verso da segunda. Sou posto em todo o perigo, corro perigo, sinto-me mal e tenho dor. Normalmente, se o conflito fosse com outra pessoa, fugia da pessoa que criava esse conflito e essa instabilidade. Mas não, é com ele próprio e por isso ele sente-se impotente para resolver esse problema. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. É muito complicado para ele, porque ele fugiria se pudesse. E este trabalho de resolução deste conflito interior acaba por se revelar em vão, porque ele traz sempre consigo o próprio inimigo. E passamos à estrutura do poema. De facto, na primeira quadra, temos a exposição do tema. O conflito interior, a dor e a impotência que dele advêm. E depois, na segunda estrofe, temos o desenvolvimento do assunto. É uma oitava, tem 8 versos, e temos o desenvolvimento do assunto, a concretização, que acaba depois com uma pergunta retórica. Como é que eu resolvo este problema se trago sempre comigo o meu próprio inimigo? E avançamos agora para verificarmos que, efetivamente, este é um poema que exemplifica a métrica tradicional. Vamos contar as sílabas métricas, elas vão aparecer ali simultaneamente em 2 versos. Tu acompanhas e depois eu ajudo-te. Comigo me desavim. Neste primeiro verso, em que temos 7 sílabas, contamos até ao fim porque a última sílaba da palavra é a sílaba tónica. No entanto, no segundo verso, se reparares, temos sou, pois, tem. Aquele tu e o em juntam-se. Depois,
tô, do, e o du e o u também se juntam. Perigo. E o gu de perigo não se conta porque é uma sílaba átona. Estamos, portanto, perante o verso de 7 sílabas métricas, a redondilha maior. Não é difícil de fazer, pois não? Tens que ter atenção à maneira como pronuncias as palavras para conseguires fazer a contagem das sílabas. E passamos para a rima. Então, na primeira estrofe temos desavim a rimar com mim, uma rima interpolada, e depois perigo a rimar com comigo, uma rima emparelhada. Não há dúvidas, pois não, o esquema rimático ABBA assim nos indica tratar-se de rima interpolada com rima emparelhada. E na segunda estrofe temos fugia a rimar com fugiria e crescesse a rimar com pudesse, rima cruzada, CDC. Depois, os últimos 4 versos da oitava replicam aquilo que aconteceu na primeira quadra. Fim com mim, interpolada, sigo com comigo, emparelhada. Não é complicado, pois não? Gostaste do poema? Então agora vais ouvir e ver um videoclipe do Salvador Sobral com o Tiago Nacarato, acompanhado por Tony Cassanelli, um artista plástico. E este videoclipe ilustra bem como é possível harmonizar várias expressões artísticas. A poesia com a letra da música, a música e a expressão plástica. Ora vê. Brilhante, não concordas? Temos aqui Tony Cassanelli, o artista plástico, e agora vamos analisar a letra do poema, da canção, tentando relacioná-la com o Comigo Me Desavim. Mesmo que eu queira mudar, de mim não consigo fugir. Qualquer semelhança não é pura coincidência. De facto, este poema foi escolhido, esta canção foi escolhida exatamente pela semelhança que existe com o poema de Sá de Miranda. E aqui já estamos no século XXI. Então, temos ali uma equivalência com o primeiro verso do poema que estudámos antes, Comigo Me Desavim, e que reflete o conflito interior. E este conflito interior decorre das características que este sujeito poético tem, porque ele é feito do vento que sopra devagar e do tempo que sobrar. Instável. Porquê? Porque o vento não para, mesmo que seja devagar, altera tudo. E o tempo que nos sobra depende da forma como gastamos o tempo que temos. E depois, este sujeito poético que tem esta instabilidade tem dificuldade em se relacionar com o outro e tem que arranjar uma solução e encontrar a solução. Deixar partir, deixar ao tempo a solução. Isto é, a distância no espaço e no tempo
ajudarão a ultrapassar este conflito. E o mais importante para ele é, se a pessoa, a mulher com quem ele não se conseguiu relacionar, encontrar alguém que a faça ser melhor, diz-lhe para aproveitar e ser feliz, porque de facto o mais importante é ser melhor e ser feliz. E voltamos agora às perguntas do tema da nossa aula. Quem sou eu, quem somos nós? E eu vou tentar resolver aqui um enigma que nos acompanha desde o princípio. Ao longo destas aulas, eu já te tinha dito que eventualmente te ia explicar. Ora bem, quem sou eu, quem somos nós? Atenta nos versos que te vou apresentar a seguir e tenta compreendê-los. Não sei quantas almas tenho. Isto significa que sou propício a este conflito interior, porque dentro de mim sinto várias almas. Este verso é de Fernando Pessoa, autor da mensagem. Depois, nem sempre sou igual no que digo e escrevo. Mudo, mas não mudo muito. Isto quer dizer que altero a minha atitude, os meus pensamentos, e é Alberto Caeiro, o poeta que tinha um olhar nítido como um girassol e que era do tamanho do que via e não do tamanho da sua altura. Recordas-te dele? Depois temos este outro que diz: eu que me aguento comigo e com os comigos de mim. Álvaro de Campos, que queria sentir tudo de todas as maneiras. E por fim, alguém que diz: vivem em nós inúmeros, tenho mais almas que uma, há mais eus do que eu mesmo. É Ricardo Reis. Temos 4 poetas, mas na verdade só temos um. O único aqui que nasceu, viveu e morreu, efetivamente, foi Fernando Pessoa, que sentia dentro dele múltiplas personalidades e que lhes deu voz a cada uma delas de forma muito singular. E avançamos agora com a história de um jovem caranguejo. É uma fábula. A personagem principal é um caranguejo e esta fábula é retirada do livro Histórias ao Telefone. Acompanha a leitura comigo. Um jovem caranguejo pensou: por que é que na minha família todos andam para trás? Quero aprender a andar para a frente e que a cauda me caia se não o conseguir. Não estranhes, os caranguejos não têm cauda, é um facto. No texto original é uma lagosta, mas nós acabamos por associar na tradução a caranguejo porque é ao caranguejo que atribuímos o andar para trás. Vamos continuar com a leitura. Começou a exercitar-se às escondidas entre os seixos do Ribeiro Natal e nos primeiros dias a tarefa causou-lhe uma enorme estafa. Mas a pouco e pouco as coisas começaram a correr melhor, pois tudo se pode aprender quando se quer. Quando se sentia bem seguro de si, apresentou-se à família. Meu filho, desatou a chorar a mãe, deram-te a volta ao miolo. Os seus irmãos, porém, não faziam outra coisa senão troçar. Também conseguimos relacionar aqui este texto com a história do menino que escrevia versos. Vamos ver como é que o pai reage. O pai, depois de ter estado a observá-lo severamente por um bocado, disse: basta, se queres continuar connosco, anda como os outros caranguejos. Se queres fazer as coisas à tua maneira, o ribeiro é grande, vai-te e nunca mais voltes. Muito mais radical do que o pai do menino que escrevia versos, que só o levou ao médico. O bravo caranguejinho estimava os seus, mas estava demasiado seguro da sua justiça para ter dúvidas. Abraçou a mãe, despediu-se do pai e dos irmãos e partiu ao encontro do mundo. Vamos agora responder a 3 perguntinhas de interpretação para percebermos se compreendemos o texto, para aprofundar a compreensão do texto. A primeira é pedir-te que expliques a atitude, a reflexão que o jovem caranguejo faz e que desencadeia a sua atitude, que desencadeia a ação da narrativa. O que é que ele pensa no princípio? Ele mostra-se curioso, desconfiado. Porque é que os caranguejos só andam para trás? Porque é que não podem andar de maneira diferente? E essa curiosidade é que desencadeia a ação. O caranguejo questiona-se sobre a razão que leva todos os caranguejos a andar para trás e decide aprender a andar para a frente. Decide ser diferente. Segunda pergunta. Os familiares do jovem caranguejo reagiram à nova forma dele se deslocar. Explicita essas reações. Quando te peço para explicitares, peço-te para me dizeres quais são. Lembras-te da mãe que ficou muito aflita? Pois é, ficou aflita, acreditava que eram as más influências que o tinham levado a tentar mudar a forma de andar. Ele estava mal acompanhado, digamos. Os irmãos, lembras-te, gozaram com ele, só troçaram. E o pai observou o primeiro, mas severamente, e depois
foi radical. Disse-lhe que se queria fazer parte da família, não podia continuar a andar daquela forma. Tinha que se adaptar aos usos da família. O caranguejo, perante a intransigência, o pai era irredutível, não voltaria com a palavra atrás. O caranguejo decidiu partir. Porquê? Porquê é que o caranguejo decide partir? No texto dizem-nos, ele gostava da sua família, sim, mas sabia que aquilo que o pai estava a fazer era uma injustiça, ele tinha a razão com ele e, portanto, foi-se embora. A resposta possível é o caranguejo estava seguro de que aprender a andar para a frente era diferente, mas não prejudicava ninguém, por isso era justo poder fazê-lo. Uma história um bocadinho semelhante com a história do menino que escrevia versos e que podia ter inspirado José Régio, um poeta do século XX português, que escreveu Cântico Negro, um poema lindíssimo que eu conheci quando tinha mais ou menos a tua idade e que me tem acompanhado ao longo da minha vida. Ele aqui é dito soberbamente por Diogo Infante. Acompanha e deixa-te levar. Vem por aqui. Dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há nos olhos meus ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta: criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide. Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou. Não sei para onde vou. Sei que não vou por aí. Brilhante este desempenho de Diogo Infante. Reparaste, se eu não te tivesse dito que era um poema de José Régio, podias convencer-te que era um poema de Diogo Infante. E porquê? Porque ele se apropria do texto, ele vive o texto e muda de expressão facial, e muda de expressão do olhar, e muda o tom de voz conforme aquilo que está a dizer. Afasta-se e aproxima-se da câmara e assim nós que o ouvimos e que ouvimos o poema compreendemos-lo melhor e também o interiorizamos melhor. É, de facto, uma belíssima forma de dizer este poema, esta forma de Diogo Infante. E olha que não foi há muito tempo que ele fez este vídeo. O poema é muito grande, como viste. É muito difícil, seria muito difícil pô-lo aqui todo. Convido-te a procurá-lo numa biblioteca, perto de ti, no teu manual, pode estar no teu manual. E aqui para a aula eu escolhi só o princípio e o fim. Vamos ver. Vamos ver e percebemos aqui que há alguns, os outros que chamam o sujeito poético e que o chamam, fazem-lhe um apelo para que ele
os acompanhe. Fazem-no de forma sedutora, com olhos doces, estendendo os braços, seguros, convictos de que aquele apelo é válido, faz sentido. Portanto, são sedutores e confiantes. Em contrapartida, o sujeito poético tem uma atitude de desinteresse, de cansaço, porque ele olha-os com olhos laços e nos seus olhos há ironias e cansaços. Isto é, ele está desinteressado perante aquele apelo. Ele não se sente chamado nem seduzido por aquele apelo. Em contrapartida, tem uma atitude de cruzar os braços e afirmar que nunca irá por ali, nunca vai por ali, nunca vai por onde querem levá-lo. Uma atitude de determinação e resistência. Ele resiste ao convite dos outros, resiste àquilo que lhe parece fácil e seguro para enfrentar a sua vida sozinho, com determinação e coragem, uma atitude algo temerária. Lembras-te da nossa primeira aula? E diz, não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos. Mesmo que eu não saiba por onde vou ou por onde vou, há uma certeza que eu tenho. Sei que não vou por aí. É o título da nossa aula. Portanto, determinado e destemido. Disposto a enfrentar todas as dificuldades que lhe surgirem pelo caminho. Disposto a ir contra aquilo que é mais habitual, aquilo que é mais seguro. E porquê? Ele apresenta-nos essa razão ali naqueles 3 versos. A minha vida é um vendaval que se soltou. Repara, vendaval, vento, violento, que não se sabe para onde vai. Depois, uma onda que se levantou. É um átomo a mais que se animou. Portanto, a vida dele é uma força da natureza, indomável e imprevisível. E nós percebemos isso. Ele quer que a sua vida flua dessa forma e que não seja condicionada de mais maneira nenhuma. E nós percebemos isso através destes 3 versos que nos dizem que é um fenómeno natural, a sua vida, que seguirá o destino que a natureza impuser e não aquele que os outros o aconselham a seguir. E consegues identificar o recurso específico que temos ali? É o mesmo naqueles 3 versos. É uma metáfora, não é? 3 metáforas. A minha vida é um vendaval, é uma onda, é um átomo. É como se fosse. É o resultado das forças da natureza. E, no fundo, este é um poema que muitas vezes inspira os adolescentes a seguirem o seu próprio caminho e a resistirem aos conselhos, às indicações que os outros mais experientes lhe dão. Então, podia muito bem ter sido escrito pelo pequeno caranguejo, pelo jovem caranguejo, este cântico negro, podia muito bem ter sido escrito pelo menino que escrevia versos, que queria seguir um caminho diferente. Aquilo que eu te peço agora, no desafio para a próxima aula, é que relaciones a história do jovem caranguejo com a mensagem do poema Cântico Negro de José Régio. Isto é, que expliques, em poucas linhas também, não quero nenhum testamento, o que é que há de comum entre o jovem caranguejo e o Cântico Negro. O sujeito poético do Cântico Negro terá, de facto, uma atitude semelhante, toma uma decisão semelhante àquela que o jovem caranguejo tomou. Não sejas preguiçoso. Eu ainda, durante estes últimos dias, ouvi que muitos professores recebem trabalhos a dizer não percebi, não sou capaz de responder. Não sejas preguiçoso, eu expliquei-te tudo e este texto é muito fácil de entender. Não precisas de te demorar muito, de dar muitos pormenores. Só referir aquilo que há de comum entre o jovem caranguejo e o sujeito poético de Cântico Negro. E estamos a chegar ao fim da nossa aula. Vamos sistematizar. Foi uma aula cheia, com música, com artes plásticas, com poemas. Lemos e explorámos o poema de Sá de Miranda, Comigo me desavim, ouvimos e explorámos a canção Tempo, percebemos que Pessoa tem vários eus, lemos e compreendemos um excerto do jovem caranguejo e explorámos um pequeno excerto de Cântico Negro que ouvimos dito de forma brilhante por Diogo Infante. Rimou e é verdade. Então, não te esqueças de resolver o desafio que te lanço hoje, fica bem e tenta seguir o teu caminho, tal como o caranguejo. Até à próxima!